Lei 14.133. Paramos no capítulo 6 da execução dos contratos, artigo 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avançadas, eu acredito, porque está escrito avançadas aqui no site do Planalto, mas eu acredito que seja avançadas, né? Mas vou ler avançadas, que é como está escrito. Com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Parágrafo 1. É proibido a administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante. Parágrafos 2, 3 e o 2 e 3 foram vetados. Parágrafo 4. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital. Parágrafo 5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. Parágrafo 6. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no parágrafo 5 deste artigo, por mais de um mês, a administração deverá divulgar em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local de obra de fácil viralização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada com motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução. Parágrafo 7. Os textos com as informações de que trata o parágrafo 6 deste artigo deverão ser elaborados pela administração. Artigo 116. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas. Parágrafo único. Sempre que solicitado pela administração, o contratado deverá comprovar o cumprimento de reserva de cargos a que se refere o caput deste artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas. Artigo 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7 desta lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Parágrafo 1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. Parágrafo 2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse a sua competência. Parágrafo 3. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Parágrafo 4. Na hipótese da contratação de terceiros prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as seguintes regras. Inciso 1. A empresa ou profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer a atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato. Inciso 2.
A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. Artigo 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. Artigo 119. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. Artigo 120. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Parágrafo 1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato e nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2 deste artigo. Parágrafo 2. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Parágrafo 3. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas, inciso 1, exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas. Inciso 2. Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato. Inciso 3. Efetuar o depósito de valores em conta vinculada. Inciso 4. Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão reduzidas do pagamento devido ao contratado. Inciso 5. Estabelecer que os valores destinados a férias, a 13º salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. Parágrafo 4. Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso 3 do parágrafo 3 deste artigo serão absolutamente impenhoráveis. Parágrafo 5. O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8212, de 24 de julho de 1991. Artigo 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado em cada caso pela administração. Parágrafo 1. O contratado apresentará à administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. Parágrafo 2. Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação. Parágrafo 3. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Artigo 123. A administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por esta lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato. Parágrafo único. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a administração terá o prazo de 1 mês para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. Capítulo 7. Da alteração dos contratos e dos preços. Artigo 124. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Inciso 1. Unilateralmente pela administração, a linha A. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. A linha B. Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta lei. Inciso 2. Por acordo entre as partes. A linha A. Quando conveniente a substituição da garantia de execução. A linha B. Quando necessária, a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. A linha C. Quando necessária, a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviços. A linha D. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato, tal como pactuado, respeitada em qualquer caso a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. Parágrafo 1. Se forem decorrentes de falhas de projetos, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e a adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à administração. Parágrafo 2. Será aplicado o disposto na linha D do inciso 2 do caput deste artigo às contratações de obras e serviços de engenharia quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental por circunstâncias alheias ao contratado. Artigo 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 124 desta lei, o contratado será obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras. E, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50%. Artigo 126. As alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 124 desta lei não poderão transfigurar o objeto da contratação. Artigo 127. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento base da administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 desta lei.